Presunto. Já vi que você é introvertido, né, meu parceiro? Isso mesmo, professor. Ó, vamos lá. Beleza. Eu sou o Luiz. Minha raça é a dos cachorros. Sou ótimo em correr. E meu latido é bem forte. E tem uma mordida muito forte também. Minha audição também é ótima. Esse sou eu. Sacou? Você parece ser uma pessoa muito animada. Eu sou muito introvertido. Corro muito para lá e para cá, para lá e para cá. Alguns de nós tiveram que abandonar um dos acessórios por causa das